galera do bem, vocês estão bem? Hoje é sábado, dia 14 de março, vamos continuar o estudo, sem perda de tempo. Na quinta-feira nós falamos que o rei fez um pedido inusitado, pediu para que os seus magos, os encantadores, revelassem o sonho que ele sonhara e lhe dessem a interpretação. Os magos, os encantadores, os astrólogos e os feiticeiros, todos eles juntos e reunidos, disseram ao rei que o rei pedia algo humanamente impossível. E aí o rei decretou a morte de todos eles, incluindo ali Daniel e seus 3 amigos. Então Daniel pediu para o chefe da guarda que não matasse ninguém. E ele foi na presença do rei e pediu para o rei que ele lhe desse um tempo. E o rei concordou. Daniel voltou para casa, contou aos seus 3 amigos, eles oraram ao Senhor e foram dormir. Enquanto dormia, Daniel recebeu ele recebeu em visão exatamente o sonho que Nabucodonosor havia sonhado e também recebeu a sua interpretação. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, nós estamos no livro de Daniel, é óbvio, no capítulo 2, leremos agora a partir do verso 24. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mão, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão.
o vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi este o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os homens. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isto quer dizer que será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isto significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas este reino durará para sempre. Este é o significado da visão, da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, o ouro e a prata. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governador de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia diante do rei. Muito bem.
Daniel interpreta o sonho ao rei. Eu achei interessante que Daniel disse assim ao rei: quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Nabucodonosor fica maravilhado com o que vê, com o que ouve. Ele sabia que o seu pedido era inusitado, algo sem precedentes, mas quando ele ouve Daniel, cai de joelhos diante da glória de Deus. Nós precisamos ser capazes de assumir a responsabilidade. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos profetizar, orar, abençoar. Nós precisamos nos abrir para ouvir a Deus. Somente assim seremos boca de Deus no meio de uma geração corrompida que se perde dia após dia. A interpretação desse sonho é muito interessante e muito estudada em todas as eras, em todos os tempos. Todos os estudiosos da Bíblia se debruçam sobre este sonho, porque este sonho, lá atrás, 2.600 anos atrás, está começando a se realizar em nossos dias. Parte dele já ocorreu e outra parte está acontecendo em nossos dias. Nabucodonosor ficou perturbado porque ele não se lembrava totalmente do sonho, né? Nós já dissemos isso. A pedra que se soltou sem o auxílio de mãos e esmiuçou a estátua, essa pedra é Jesus, que veio ao mundo. Ele foi posto como pedra angular, pedra de esquina. E ele voltará a essa terra e destruirá todo o reino do anticristo ou antimessias, como você quiser. A cabeça de ouro representava o império babilônico de Nabucodonosor, que foi do ano 623 ao ano 539 a.C., que com toda majestade governa sobre as nações conforme Deus havia permitido. O tórax e os braços de ferro representa o império Medo-Persa, que foi de 539 a 330 a.C., que, comandado por Ciro, subjugou a Babilônia durante o reinado de Belsazar. O ventre e quadris de bronze representava o Império Grego, do ano 330 ao ano 63 a.C., que conquistou o Império Persa com Alexandre o Grande. O Império Grego se expandiu rapidamente até se fragmentar após a morte de Alexandre. Pernas de ferro e pés de ferro e barro representava o Império Romano, do ano 63 a.C. em diante, até hoje. O fato de ser simbolizado por pernas de ferro e depois por pés feitos de uma mistura de ferro e barro, talvez aponte
para duas fases distintas do Império Romano, que no começo era sólido, mas depois, devido a conflitos e conspirações internas, começou a ruir. Esses impérios são citados de forma mais detalhada nas visões do profeta registrados no capítulo 7 e 8. Nós tornaremos a falar desses impérios, tá? Do Império Babilônico nós falaremos no capítulo 7, do Império Medo-Persa ainda no capítulo 7, do Império Grego também no capítulo 7 e o Império Romano na visão de Daniel no capítulo 7. Nós falaremos novamente sobre estes impérios, ok? Vocês ficarão impressionados com tudo o que aconteceu segundo o sonho de um rei e com tudo o que está acontecendo nos dias de hoje, este último grande império que é o Império Romano, a Igreja Católica Apostólica Romana. Infelizmente, eu terei que falar sobre isso, porque é o último grande império que começou no ano 63 antes de Cristo e está até hoje governando praticamente o mundo. 2020 mais 63, lembram-se que a contagem era regressiva, tá? Então, se ela começou no ano 63, você coloca 2020 mais 63, 2083 anos de domínio do Império Romano. Cristo morreu durante o Império Romano, com 33 anos de idade. E Cristo voltará durante o governo do Império Romano. Vocês vão entender isso. Vamos com calma, não quero deixar ninguém confuso. Eu estourei o tempo de novo, mas não dá. Infelizmente, 15 minutos é pouco. Eu espero que vocês continuem me acompanhando, porque vem muita coisa boa pela frente. Esses 12 capítulos do livro de Daniel são realmente impressionantes. E eu quero passar para vocês um pouco da graça, do conhecimento que Deus me concedeu, que é fruto de muito, muito estudo. Ok? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, tenham um bom domingo. E nos vemos na próxima terça, se Deus permitir vivermos.